Quem foi Jó? Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, porém uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é a de que Uz ficava em uma região a leste de Judá e, talvez, fronteiriça com o deserto, porém era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó, inicialmente, tinha 7 filhos e 3 filhas, porém no total ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi submetido, mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome de sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos, e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Em que época ocorreu a história de Jó? Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traz seu nome, nem mesmo a data em que foi escrito. Existe uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, onde ele o menciona ao lado de Daniel e Noé. Existe alguma possibilidade do Daniel mencionado por Ezequiel não ser o profeta Daniel, mas sim um heróico rei mencionado num texto ugarítico que viveu numa época muito remota? Se for este o caso, então Jó viveu em uma data tão recuada quanto os outros dois personagens. A melhor probabilidade é de que Jó tenha vivido na era patriarcal, pelo menos é isto que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como por exemplo, o fato de ele ter vivido cerca de 2 séculos, Jó 42:16, e o papel que desempenhava semelhante ao de Abraão como sacerdote da família.